Estamos aqui, segunda temporada do Papo Elevado. Estou aqui com o meu queridíssimo amigo Éder Marques. Éder. Voltando a todo vapor, né, meu? Todo vapor? Todo vapor? Sempre. Sempre. E nós temos um convidado que, meu Deus, olha, vai dar para fazer uma série de tanto assunto que nós já conversamos aqui nos bastidores. É tanta informação que eu vou começar a falar o nome dele para que ele possa se apresentar. Temos a honra de fazer a abertura dessa segunda temporada, não é, Éder? Com certeza. Com o nosso queridíssimo Cláudio Bolognese. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui nessa mesa com a gente. Você abrilhantou aqui esse momento. Seja muito bem-vindo. Poxa, muito obrigado, Vilma. Prazer em te conhecer. Você é Vilma Birelli, como eu sou Bolognese. Estamos autorizados, tutti buona gente. Então estamos em casa, só falta a gente pegar uma pizza, uma massa e celebrar. Vamos marcar, né? Você vai? Tá vendo? Podem pensar nisso, inclusive. Você é muito simpática, deixa a gente muito à vontade. E esse bate-papo prévio aqui já deu o tom, né? Com certeza, com certeza. Eu tenho muito a falar de você, porque a gente entra na vida das pessoas para pegar as virtudes e os vícios, mas o que a gente tem aqui é muita virtude. Então, antes de eu dar início, eu quero muito que você se apresente, fale para nós, né, da tua família, da tua trajetória profissional, porque tem muita bagagem aqui para a gente falar hoje. Sem dúvida, mas se você me permite, antes de continuar, quero também fazer um agradecimento especial a você, Éder. Nós nos conhecemos em 2016, eu penso, 17 talvez. Foi isso mesmo. Quando você foi fazer o treinamento Mastermind Lince, indicado pelo Adalberto Viana, nosso querido amigo comum. Um abraço para ele. Um abraço, Adalbertinho. E de lá para cá a gente vem mantendo esta relação especial. Sim. E eu fiquei impactadíssimo com a tua estrutura, com aquilo que você vem construindo. Isso mostra que você... Estava lá no meu propósito em 2016, né? Pois é, cara, você vê como a visão é uma coisa poderosa. É como diz Napoleão Hill, né? Tudo que sua mente pode imaginar, você pode realizar. E olha, eu vou te dizer uma coisa. As pessoas que acreditam nisso e fazem disso o seu caminho de verdade, quando a gente sabe para onde vai, a gente tem mais certeza da trajetória. Porque quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, né? E você sempre teve esta visão, me lembro da tua fala. E é uma honra para mim estar aqui. E obrigado por abrir esse espaço. Imagina, claro. Para falar deste indigno servo aqui. Que isso. Um pouquinho. Eu que agradeço, na verdade, a presença e o pronto atendimento aí. Né? A gente que está sempre se falando, você é uma pessoa que está sempre se preocupando em estar próximo da gente. Né? Então, para mim é uma honra de receber e agradeço mesmo pelo aceite do convite, viu? Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Vamos lá, Vilma. Você quer que eu fale um pouco da minha trajetória? Exato. Falar da tua família, da tua trajetória. E antes de você começar, a gente já vai presenteando, né? Então, olha que coisa linda. Papo Elevado. Um presente para o nosso queridíssimo Cláudio. Ele vai levar para casa, gente. Ele vai tomar água de coco, tomar os licores dele. Lembrança sigela da gente. Uma lembrança maravilhosa e também as canetas para você escrever o seu livro da vida. Aqui, gente, olha que espetáculo. É show, é show. Não. Como a gente dizia lá na terra de onde eu vim, onde eu nasci, é chique no último isso. Maravilhoso. Olha, gente, a qualidade das canetas. Terê, tem duas, uma é para você. Olha tá só. Vendo, meu amor? Ó, que coisa presente linda. Do Éder e da Vilma. Isso Muito mesmo, obrigado mesmo. Pela qualidade, pela fineza do mimo. Eu fico muito feliz e tenho certeza que passarei a utilizar imediatamente. E obrigado por este reconhecimento, né? Vou deixar num lugar muito especial e quando eu estiver assinando alguma coisa importante, eu vou documentar, vou mandar uma foto para vocês. Muito obrigado, Cláudio. Muito bem. Vai assinar muitos contratos, muitos documentos. Nezek Investimentos. Muito obrigado.
Eu que agradeço. É isso aí, especial. fica à vontade. Você está aqui, ó, na sala de casa. Então, fica à vontade. E é como pode, eu estou me sentindo pode mesmo. falar. Essa é a sobre ideia você. mesmo, viu? Casa é Essa sua, ideia. viu, Claudinho? Casa é Muito sua. obrigado, muito obrigado. Vamos lá, gente. Eu sou o penúltimo filho de uma família de 5 irmãos. Nós nascemos nos arredores de Tanabi, aqui pertinho de Rio Preto, num distrito chamado Vila Nova, que geograficamente fica mais perto de Cosmorama do que de Tanabi. Né? Meu pai era agricultor. Naquele tempo ela chamava de meeiro, né? Meeiro cuidava ele tocava 8.000 pés de café, com a ajuda da minha irmã mais velha, a Ângela, e do meu irmão seguinte, que é o Nelsinho, que foi morar do outro lado do infinito. Na Terra Prometida. Antes do combinado, desculpe. Fica à vontade, eu imagino. E minha mãe e meu pai, pessoas muito queridas, semi-analfabeto. Minha mãe, meu pai semi-analfabeto, que estudou até o 2º ano de grupo, mas faz conta muito fácil, tem um raciocínio muito rápido. Minha mãe, minha querida mãe Isaura, também foi morar do outro lado do infinito antes do combinado. E depois a Isaurinha, minha irmã do meio. Depois eu, Claudinho, e o meu irmão mais novo, João Carlos, que trabalha comigo na área de finanças lá do Centro do Cérebro e Coluna hoje. E nascemos ali, naquele tempo em que meu pai era meieiro de 40%, né? Meieiro de 40%. Meieiro de 40%. E chegou um momento da vida que ele olhou e a única coisa que ele sabia fazer na vida era tocar café, plantar arroz, plantar milho, plantar feijão. E tinha lá umas vaquinhas de leite e criava porco, galinha, aquelas coisas de fazenda mesmo, sem luz elétrica, sem água encanada. Era uma pobreza, nós nunca passamos fome, mas passamos necessidade de muitas coisas, como a maioria das famílias da nossa geração, né? Recursos limitados. Recursos limitados. E chegou um momento da vida que ele olhou e falou, olha, eu preciso estudar essa galera. E ele podia ter se mudado para Tanabi, onde ele conhecia muita gente, não, mas ele fez uma conversão, veio para Rio Preto para ser calheiro, colocar calhas, rufos, condutores nas construções. Mandou meu irmão um pouco antes, 1 ou 2 anos antes, para aprender a profissão. E assim, quando o Rio Preto tinha 3 calheiros apenas, meu pai e meu irmão eram um desses pilares aí. Hoje está disseminado, modernizou-se muito. Meu pai hoje está com 89 anos, acamado. De vez em quando eu vou lá dormir com ele, precisa de cuidados. Minha irmã mais velha mora com ele, cuida dele. E os outros irmãos vão se revezando. Certo. E um dos legados que meu pai me deixou é: filho, trabalhe. Se você trabalhar, você vai conquistar as coisas, né? Então, uma das coisas que Napoleão Hill sempre diz é: sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Então trabalhe, faça o seu melhor e faça mais do que o combinado, porque quando a gente faz mais do que o combinado, a gente se destaca no mercado. Se o mercado tem esta altura, esta medida, esta é a régua do mercado, não precisa fazer muito, mas se você ficar um pouquinho acima da régua de mercado, você já é destaque. Verdade. Então eu, desde muito cedo, com esta visão, porque eu fiquei olhando o movimento do meu pai, né? Puxa, veio enfrentar uma cidade grande. E aí, dando para nós a possibilidade de trabalhar, eu ingressei na minha vida profissional. Aos 12 anos de idade, com carteira assinada, naquela época era permitido, né? Podia, né? Podia. Tinha acabado de fazer datilografia, sou um exímio datilógrafo até hoje, sou bom digitador. E por causa disso fui me destacando, eu sou auditivo, eu gravo com muita facilidade aquilo que me dizem, aquilo que eu ouço, tenho facilidade para música e eu posso dizer que eu tive bons mentores. A vida, Deus me abençoou com bons mentores. Então desde muito cedo eu ingressei na Igreja Católica, fui trabalhar com juventude,
me tornei líder juvenil, fui um líder muito precoce na juventude, coordenei a congregação mariana de estudantes de Vila Maceno por anos, né? E depois fui tocar na igreja, aprendi a tocar violão meio sozinho, tive uma ajuda de um amigo que me ensinou o dó, ré, mi, mas a partir dali eu tive que educar o ouvido para aquilo. Sempre fui vidrado, apaixonado, aprendi a ler precocemente, a ler e escrever também. E por ser muito observador, muito interessado nas coisas, sempre nunca deixei as coisas passarem sem olhar pouco além. Olha, essa aqui é a Nezek? Mas por que é Nezek? De onde vem Nezek? Então eu sempre quis saber, eu sempre perguntei muito por quê, mas por quê? Né? Isso aqui é assim? Mas se eu puser assim? Então isso acabou me ajudando. Eu comecei a minha vida profissional trabalhando numa administradora de imóveis. Aos 16 anos eu fui emancipado a pedido da empresa para eu poder assinar todas as finanças da empresa que passavam pelas minhas mãos. Me tornei gerente financeiro dessa grande administradora. Então foi uma escola gerencial para mim. Que legal. Mais tarde eu fui trabalhar no Grupo Tarraf. Fui trabalhar na tesouraria do Grupo Tarraf. Naquele tempo o Grupo Tarraf era mais importante que a Rodobens, isso há 40 e tantos anos atrás. E fiquei ali um pouco tempo, tive uma curta trajetória lá, talvez uns 3, 4 anos. E por estar envolvido com juventude, com igreja, a gente tinha muitos amigos já que estavam caminhando há mais tempo, já estavam mais adiantados na carreira. Fui convidado a abrir o centro do cérebro e coluna. Então, daqui a pouco acho que nós vamos falar dessa história. E estando lá, resolvi voltar para a área imobiliária, mas sem deixar aquela atividade. Eles me permitiram que fizesse isso em paralelo. E a partir daí, mais adiante, surgiu a possibilidade de ingressar no Mastermind. E também nesse período nasceram minhas 2 filhas, Ariane e Aline, que são as meninas dos meus olhos. Tive a oportunidade de conhecer a Aline, inclusive, lá no treinamento. É verdade, você participou, sim, né, sim. com a Aline, é isso mesmo. Você lembra da visão da Aline, que ela falou que ela queria ir para o Canadá, ela tinha medo danado, e de repente eu vi minha filha no Canadá sozinha. Olha só. Ficou lá por um tempo, eu fiquei olhando aquilo, falei, esse Mastermind é muito poderoso. E hoje sou casado com a Tere Souza, uma grande companheira, uma mulher inteligentíssima, muito perspicaz. Ela, ao contrário de mim, é muito visual, né? Imagina um auditivo convivendo com o visual. Ela está falando comigo, eu estou fazendo outra coisa. Ela diz assim, olha para mim. Mas escuta, eu estou ouvindo o que você diz. Eu sei que você está ouvindo, mas para mim parece que não, se você não me olhar. Então, a nossa música é aquela do Seu Jorge, da Adriana Calcanhoto, né? Eu não sei parar de te olhar. Então, em homenagem a essas coisas, eu digo, eu não sei parar de te olhar, meu amor. Então, meu amor, eu não sei parar de te olhar, eu te amo. E juntos estamos construindo aí a história do Mastermind aqui. E é assim, estou hoje com 56 anos, mas me sinto com 28, 27 talvez. Que beleza, Claudinho. Maravilha, né? Igual a gente, né? Igualzinho. Cabeça de 56, Tá certo. né? Físico, preparo físico de 76. Eu já ia perguntar do corpinho, mas você já falou para nós. Mas uma alma de 28, 25. Energia de 28. É isso que importa. É isso aí. Então, esse é o Claudinho Bolognese. Acabei fazendo uma experiência na política também. Não sei se vamos falar disso. Tem pergunta aqui disso então também. Tá bom, não quero queimar a largada. Né? Claudinho, e nós vamos começar, porém, olhando nas suas redes sociais, você enalteceu de uma forma tão grandiosa o nosso eterno, queridíssimo Silvio Santos. E o que me marcou é que eu dou muito valor a isso. O sorriso dele. Você
disse palavras tão lindas quanto a isso, que realmente entraram no meu coração. Então, é o que eu cobro da família, dos meus filhos e de muitas pessoas. Porque quando você não está num bom dia, você tem N problemas para serem resolvidos. E se você pegar aquela carranca e carregar ao longo do dia, nem os negócios serão fechados. Mas quando você coloca o teu pé na empresa e é recebido por um sorriso, seja da pessoa ali da recepção, seja do chefe, do diretor, tudo vai dar certo. Porque o cartão de visita de uma pessoa para melhorar o dia é o sorriso. E você falou isso muito bem de Silvio Santos. A pessoa física do Silvio Santos faleceu, mas ele, o nome dele e tudo que ele fez de bom na vida, nunca, jamais. E tudo que ele nos ensinou, jamais. E tudo isso vem de encontro ao que você prega. E justamente o que está nessa mesa aqui, que é esse livro maravilhoso de Napoleão Hill, eu gostaria muito que você fizesse uma analogia sobre isso para a gente começar as suas perguntas aqui. Ah, que legal. Vilma, obrigado por essa oportunidade de falar dessa coisa tão maravilhosa que é o código universal mais entendido em qualquer idioma, que é o sorriso. Não importa o lugar do mundo onde nós estejamos, não importa quem sejam os nossos interlocutores, o sorriso é um abridor de portas. O sorriso é uma chave mestra que abre qualquer porta, né? E ele tem uma magia que dispensa vocabulário, que dispensa idioma, né? Porque o sorriso é a linguagem internacional dos bons amigos. Então, nós falamos muito com o não verbal, com o corpo. Aliás, o nosso não verbal fala muito mais alto do que o nosso verbal. E o sorriso é, então, esta linguagem inteligível. Eu me lembro que quando eu fiz a minha primeira viagem internacional, com aquele inglês sofrível que a gente aprendeu lá na escola pública, no ginásio, e eu disse, bom, eu preciso sorrir, né? E sempre que a gente sorri, a pessoa que está do outro lado olha para a gente já com olhos de receptividade, não é isso? E o sorriso ele tem uma mágica tão grande, a gente costuma treinar isso lá no Mastermind Lince, que é até naqueles dias em que a gente não esteja se sentindo muito em alto astral, a gente acorda meio down. Eu costumo dizer o seguinte, vá diante do espelho e force uma gargalhada, uma vez. Aí você força outra, segunda vez. Aí na terceira vez você força uma gargalhada, você vai se perceber rindo espontaneamente. Então veja, até uma gargalhada forçada produz um sorriso sincero. Então o sorriso melhora qualquer ambiente. E o Silvio Santos, né, eu costumo dizer que cenoura Bravanel, este sim morreu. Mas Silvio Santos se eternizou na história, como empresário, como homem de família, como homem de negócios e como apresentador. Parece que o Silvio Santos tinha uma plástica permanente aqui. Uma imagem muito forte, né? Uma imagem, marcante, porque ele entrava sorrindo, né? Ele entrava sorrindo. Então, eu costumo dizer, o sorriso do Abravanel marcou a televisão brasileira. Por isso que eu fiz questão e vou fazer outras, nós vamos falar das 17 leis do êxito de Napoleão Hill e vamos fazer um comparativo. Por que Silvio Santos foi tão bem sucedido? Porque eu estive fazendo um estudo e Silvio Santos ele é a materialização das 17 leis do êxito de Napoleão Hill, que é um estudo que nós vamos falar como é que ele chegou a essas 17 características empreendedoras, e uma delas é a personalidade agradável. Perfeito. E o Silvio Santos é a materialização. Então, nós vamos fazer uma postagem para falar de cada uma delas. Eu acho que eu já gravei umas 4 ou 5, mas tem outras 12 aí pela frente que nós vamos falar e você vai gostar muito, você tem certeza. Perfeito, viu? Eu tenho certeza disso. E você sabe que tem muitas delas que eu sigo de verdade, viu, Claudinho? Com certeza. Todas são muito, muito importantes, mas algumas ali se destacam mais, né? E eu pratico mesmo, desde a época que eu conheci, que eu tive contato, pratico até hoje. Que legal, Éder. Muito bom saber disso. E olha,
que o Éder está falando aqui, ele passou pelo programa em 2016, talvez? Foi 2016. Poxa, são 8 anos, isso ainda está Tá reverberando em você, Exato. para a gente ver o que é o poder do Mastermind. Né? É verdade. Muito bom. É perfeito, é perfeito. Bom, então vamos lá. Você é cofundador e gestor do Centro do Cérebro e Coluna, aqui de São José do Rio Preto, somente há 37 anos. Muito pouco tempo. Agora, Parece até a minha idade essa, né? então, a nossa, bom, a minha, o Éder é bebê. Então eu pergunto, o que motivou você, eu posso chamar a Lu de você, né? Por favor, faço questão, inclusive. Me chama de Claudinho, inclusive. Claudinho, o que motivou você a entrar nesse ramo? Porque foi um processo de construção. Então, o que levou? Olha, a gente está falando de uma oficina médica praticamente. Então, o que levou você a ser esse gestor magnífico até hoje? Olha, eu posso dizer que talvez o que tenha me levado para o Centro do Cérebro e Coluna foi a inteligência interpessoal. A construção de relacionamentos. Como eu disse a vocês, atuante que eu era na Igreja Católica, eu tenho uma amiga, que é a Paula, que estava ligado a pessoas do Centro do Cérebro e Coluna, que ainda não se chamava Centro do Cérebro e Coluna. Eram 2 médicos, o Dr. Spott, o famoso neurocirurgião, e o Dr. Eduardo Silva, que são os precursores. Eles eram neurocirurgiões renomados já aqui, mas ainda com uma carreira já bem posicionada, mas ainda nos primórdios das atividades, né? E aí eles queriam organizar-se como empresa, então eu tinha feito minha formação em contabilidade. Aliás, soube que você é contadora, né? Sim, sim. Viu? Então, Justamente eu falo isso, meu colega de profissão. pronto, então somos colegas. Então você sabe onde as coisas doem, né? Então, Demais. e aí, por causa disso, a Paula um dia me liga, lá na empresa onde eu estava, que era o Grupo Tarrafo, falou: Cláudio, está surgindo uma oportunidade, vamos precisar de um administrador que assuma a parte fiscal, contábil e tal, mas é um projeto que ainda está embrionário, está só no campo das ideias e precisa materializar-se. E aí eu falei, mas eu estou muito bem aqui, né? Realmente eu estava muito bem, eu tinha um emprego que para aquela idade, para aquela época e naquela empresa que eu estava, era um sonho de consumo, né? Aí eu fui chamado lá e fui lá cheirar aquilo, né? Vamos ver que cheiro esse negócio tem. E aí eu fui contratado, me convenceram, por vários motivos, a deixar aquela empresa gigante e começar um projeto novo do zero. Coragem, Claudinho. E aí eu datilografei aquele contrato social, falei, vamos ver como é que é esse negócio. E aí nós começamos uma clínica de consulta e eletroencefalograma, e depois nós fizemos uma upgrade, começamos a fazer tomografia computadorizada exclusivamente do cérebro. Mais adiante, colocamos um outro aparelho de tomografia no Hospital Alsta, e aquilo foi ganhando corpo, e aí chegou um momento que eu disse, aí fomos trazendo novos médicos, mais sócios, e aí aquele espaço já não dava mais. E eu disse, olha, nós precisamos fazer, a medicina é um negócio, precisa ser gerida como um negócio. E num negócio, nós precisamos fazer um plano diretor, olhar para frente, e por causa da minha estatura, que é uma limitante físico-psicológica que eu precisei vencer pela vida, né? Hoje tem um nome bonito, chama bullying. No meu tempo, era um desastre. A gente apanhava mesmo, de porrada, né? E aí eles diziam que eu era um baixinho megalomaníaco, né? Você tem mania de grandeza, mas escuta, nós precisamos pensar grande. E aí eu consegui convencer aqueles médicos de que eles tinham que raciocinar como empresários. Que a certa altura alguns diziam, mas aqui também tem uma vocação. Eu falei, bom, eu entendo. Mas se medicina não é um negócio, então passe a atender de graça. Não, isso também não. Então é um negócio. Então fazer daquilo um negócio com gestão, com planejamento, com diretriz. E aí resolvemos então encontrar uma área, eu encontrei a área.
fizemos aquela obra magnífica que está lá. Estamos há 22 anos, 23 anos naquele espaço, e aquela arquitetura ainda é moderna, ainda é admirada. E hoje circulam por lá aproximadamente 20 mil pessoas por mês. Olha só. Somos em 150 colaboradores, 50 médicos envolvidos como sócios ou agregados indiretamente. Estamos com 4 aparelhos de ressonância, agora vamos colocar mais um. Estamos migrando para novos serviços, temos lá raio-x, ultrassom, eletroneuromiografia, enfim, temos vários, polissonografia, vários serviços agregados, e a neurocirurgia, a neurologia e tratamentos clínicos, cirúrgicos. Enfim, fizemos do Centro do Cérebro Colônia uma marca que virou uma referência, posso dizer que nacional, na especialidade. E nós atendemos hoje, 60% dos nossos atendimentos vêm de fora de Rio Preto. Então, somos uma referência. Então, eu costumo dizer que nesses 37 anos, a nossa curva de crescimento sempre foi contínua, sempre foi embicada para cima. Você que é um homem de finanças, Éder, sabe o quanto isso é difícil? Isso, muito. Ainda mesmo na pandemia, a curva ela diminuiu a curvatura, mas não desembicou. Ela continuou crescente. Mas isso é fruto de muito trabalho. Nós temos lá profissionais muito competentes, temos bons gestores que estão comigo ajudando a fazer essa gestão, e estamos construindo uma história, porque eu costumo dizer que quem fica mais de 30 anos num lugar precisa dar poucas explicações, né? Então, penso que foi uma carreira bem sucedida neste quesito. Muito legal mesmo, Cláudio. É isso aí, parabéns. Uma história. Parabéns. E ele não para por aí não, viu, Éder? Não para por aí. Além desse sucesso há tanto tempo, desde quando você começou a gerir, tem também a Riobens Imóveis. Olha aí que artista, não é? Então você tem a Riobens e também é diretor regional da Mastermind Treinamentos. Como você equilibrar essas duas empresas tão distintas? E nessa jornada dupla, como é que você faz? Fala para nós esse segredo. Na verdade, não é uma jornada. Sua parte disse para você trabalhar, você levou muito a sério, né, Claudinho? Levou bem a sério, né? O conselho do meu pai acho que ficou tão enraizado tá vendo só? na minha mente que... Trabalhar e trabalhar. Parece que eu estou vendo o velho Nércio Bolognese falando, vai trabalhar, menino. Vai trabalhar. É isso aí. Mas assim, como eu via meu pai, desde muito criança, ele levantava de madrugada, né, para ir para a roça, e depois vindo para São José do Rio Preto, eu escutava ele de madrugada, porque a oficina era acoplada ali na nossa casa, ali na Vila Anchieta, e ele levantava de manhã e ficava batendo lata, né, fazendo a forma das calhas e tal. Então, 4 horas da manhã, o velho Nércio já estava batendo lata lá. Então eu falava, puxa vida, meu pai é um incansável. E dizem que as palavras convencem, mas que os exemplos arrastam, né? Então eu nunca tive medo de trabalho. Sempre enfrentei o trabalho como um desafio a ser vencido mesmo, né? E a história da Riobens é que quando eu comecei minha vida profissional, que eu disse a vocês, comecei numa grande administradora de imóveis, eu gostei de ver o dinheiro que circulava ali, gostei daquele jeito de... Era um campo relacional também, porque você tem muitos clientes, você conhece muita gente, muitos segmentos. E eu estando no Centro do Cérebro Colônia, falei, puxa, que dá dinheiro mesmo esse negócio de imóveis, né? E aí eu, com este pensamento, eu pedi autorização para os gestores, né, para os meus patrões na época, lá no Centro do Cérebro Colônia, olha, eu não quero sair, mas paralelamente eu penso em montar uma imobiliária, uma administradora de imóveis. Eu não queria trabalhar com intermediação, venda e compra e tal. Que tinha sido a minha escola. Eles falaram, desde que você entregue o que se espera de você, manda ver, nós não vamos impedir você de crescer. O que também foi, acredito eu, fruto da inteligência interpessoal, de saber se relacionar bem, de respeitar a hierarquia.
Eu sou um homem que tenho na lei da ancestralidade um dos meus valores mais profundos, que é respeitar quem chegou antes, né? É por isso que o respeito aos pais, o respeito às culturas mais antigas, quem construiu o mundo e nos legou, nos deu de presente esta sociedade que nós herdamos, precisa ser valorizado, né? Tem muita gente que está aí e nem sabe direito o que aconteceu antes. Então essas pessoas... Você falando isso, Claudinho, já vem na minha memória a ponte da metáfora lá do leão, né? Exatamente, do safari. Tá bem caído na sua mente. Os construtores de pontes, né? Quando você chega num lugar e tem uma ponte, significa que alguém esteve lá antes da gente. E trabalhou muito para aquilo. Alguém chegou aqui, uniu um ponto ao outro, teve que empregar tempo, trabalho, riscos para facilitar a nossa passagem. Então quem são eles? São os nossos ancestrais. Que a ancestralidade tem 3 pilares, né? A permissão, Deus nos permite trabalhar nesta terra, tirar dela nossa prosperidade. Depois tem a autorização, nós precisamos pedir autorização, porque ele nos permite, mas eu tenho que pedir para entrar. Por isso que quando a Mastermind vai entrar num território novo, a gente vai a uma igreja, porque eu sou cristão, sou católico, mas então eu vou à igreja, mas quem não seria poderia ir numa sinagoga, num outro templo qualquer e pedir autorização do alto. Peça autorização para os seus ancestrais. E depois tem um outro pilar que é o pertencimento. A nossa ancestralidade nos leva a pertencer a algo. Então eu sou descendente de italianos, então eu tenho por aquela terra, por aquele idioma, por aquela cultura, aquele jeito de ser, um respeito, uma reverência enorme, porque é de lá que eu venho, né? Então é um sentimento de pertença. Quem sou eu? Onde eu estou? Eu sou Claudinho Bolognese, mas eu venho desta genealogia aqui, né? Então eu pedi a eles se eu poderia fazer este movimento, eles me autorizaram, e eu então montei a Rio Bens com 0 clientes e 3 cadeiras e uma mesa. Geralmente o início é assim, viu, Claudio? E um monte de ideias turbilhando aqui na mente. E olha, você vê que coisa interessante. Por que eu digo que a construção de relacionamento, né, o campo relacional é muito importante nos negócios? Que é a inteligência interpessoal, um dos pilares do Mastermind. Eu, por estar na igreja, eu toquei na igreja 32 anos da minha vida, né? Toquei violão, faço parte da baixa estirpe dos músicos, né? Mas eu fiz o meu trabalho e acho que fiz mais do que o combinado, inclusive. Então eu virei figurinha conhecida na comunidade. E aí, quando as pessoas souberam que eu estava começando um novo negócio, montando meu imobiliário, gente, vocês não acreditam que coisa, que bênção, né? Começou a aparecer cliente. Tá vendo só? Eu nunca imaginei que fosse me confiar um bem de raiz para administrar, que é o imóvel, né? E a gente começou, então, do zero, construir aquela ponte, não presencial, porque eu não estava lá o tempo todo, eu tinha sócio, eu tinha secretário, fomos crescendo, e hoje está aí a Rio Bens, é uma das empresas mais antigas da área imobiliária de Rio Preto, respeitada. Que daí a gente já acena a outra lei do triunfo, né, Claudinho? Que é a iniciativa, a liderança. Iniciativa e sustentação. Coisas, né? Porque, olha, você sabe que a iniciativa e sustentação, aliás, esse ano de 2023 foi o 20º ano da Mastermind no Brasil. Que legal. E o tema do nosso congresso internacional foi de pé no teste do tempo. Por quê? Porque eu costumo dizer que o tempo é o filtro mais implacável da vida. Porque ele tem um poder de justiça inigualável. Porque o tempo passa igual para os poderosos, para os miseráveis, para os saudáveis, para os doentes, para os inteligentes, para os que são menos privilegiados intelectualmente, para os ricos, para os pobres.
Estamos todos vivendo no mesmo tempo. Estamos todos vivendo no mesmo tempo. Então, o tempo é muito justo. Mas ele é um filtro implacável, porque o tempo ele revela mentiras e ele fortalece verdades. Nós estávamos conversando aqui com o Derek, que é o nosso... ele é o responsável por toda essa montagem aqui, Derek. Muito obrigado. E o Derek, nós estávamos falando, né, sobre geopolítica, entendido de geopolítica, e a gente estava falando das grandes nações, as nações que hoje ditam as regras mundiais, né? E o que é isso? São iniciativas sustentadas no tempo. Então, eu digo assim, iniciativa não são todas as pessoas que são dotadas de iniciativa. Agora, sustentar as iniciativas no tempo é para poucos. É verdade. Porque as pessoas têm uma tendência para desistir muito fácil. Você quer ver uma coisa? A pessoa começa a ler um livro, não consegue passar da 5ª página. Começa a assistir uma série, tem 1 ou 2 capítulos lá menos interessantes, já desiste da série. Não tem paciência. Começa uma dieta, para na primeira semana. Começa a academia, para. Começa um curso de inglês, para. Começa um curso de violão, de piano, para. As pessoas têm dificuldade de sustentar as iniciativas. E nós agora estamos presenciando, né, uma geração que pegou muita coisa pronta. Muita ponte. Exatamente. E aí as pessoas parecem que têm dificuldade de sustentar, porque quando aparece algum desafio, algum desarranjo, algum revés, as pessoas têm uma tendência a desistir. Então, começamos lá a Rio Bens e mantivemos. E a Mastermind, quero pedir um capítulo especial para a Mastermind, se a gente puder falar. Nós temos aqui. Como foi a Mastermind? A Mastermind foi um somatório desses pilares todos, de família, de Rio Bens, de centro do cérebro e coluna, de participação na comunidade, de uma série de coisas que a gente sempre fez, e estando inserido neste universo, um dia um dos médicos lá do centro do cérebro e coluna me disse, tem um curso que está em fase experimental, aqui em Rio Preto, está terminando, eu fui aqui da primeira turma, vai ter a segunda turma, mas ainda não era Mastermind, né? Com toda a autorização da Fundação Napoleão Hill, Jamil Albuquerque estava aqui, começando a abrir a cidade aqui para treinamentos de alta performance. Eu falei, Claudinho, mas o treinamento é tua cara, bicho. Você tem que estar lá, tal. E bom, para resumir, estava eu lá na turma seguinte, encontrei um monte de gente conhecida e encontrei um dos mentores da minha vida, que é o meu querido amigo, meu querido irmão, presidente multinacional da Mastermind, Jamil Albuquerque. E tudo que eu não queria naquele momento era mais um curso, mais um treinamento, porque eu estava com filhas gêmeas, pequenas, com todas elas são prematuras, né, nasceram de 6 meses e meio, então era tudo muito sensível, e eu trabalhava muito para sustentar o que eu estava construindo, não queria desistir das minhas iniciativas, e aí apareceu mais esse negócio, já tinha terminado faculdade. Mais um. Mais um, então, igreja, faculdade, filho pequeno, 2 empresas, 2 negócios, e gente, como é que faz? Claudinho, você pode dar um spoiler do que é um Mastermind, para quem nunca ouviu falar? Como que a pessoa consegue se situar? O que é? Okay. Resumidamente. Bom, vamos lá. Só para encerrar esse assunto, eu fui para o Mastermind, me apaixonei por aquilo, falei, gente, olha o que eu tenho na mão. Aí então o Jamil falou, olha, nós vamos tornar o Mastermind autorizado pela Fundação Napoleão Hill. Já vieram as ideias. Eu me destaquei naquela turma, você quer vir para o projeto e a gente fundar a Mastermind no Brasil? Eu falei, uau! É isso que eu quero. Até então não tinha no Brasil, então. Entendi. Napoleão Hill já é um pensador conhecido aqui no Brasil. Já tínhamos tido aqui um representante, mas não tinha a pujança de Jamil Albuquerque, né?
Perfeito. E aí, a hora que eu vi aquilo, eu falei, tem oportunidade de fundar mais uma coisa. Já tinha fundado o Centro Sérgio Colonna. Tá no sangue, Claudinho. Poxa, começar um projeto do zero é tão lindo, né? Você plantar a semente. Então eu fui para Mastermind. Vamos falar do que seja Mastermind. Mastermind é um conceito que remonta à criação dos Estados Unidos, quando aqueles 56 homens que governavam as 13 colônias britânicas que prestavam reverência à coroa inglesa, eles foram percebendo que toda a riqueza produzida naquele território de dimensões continentais, que é um território que parece o território brasileiro, é muito próximo à nossa... o nosso potencial geográfico quanto ao deles. Nós temos um território não muito diferente em termos de dimensões, mas lá tem alguns desafios. Eles têm deserto, eles têm neve, Furacão. eles têm furacões, eles são banhados pelas duas costas, pelo Pacífico e pelo Atlântico, muito mais sujeitos a invasões externas, né? A perderem a sua autonomia como nação, como pátria. E eles não estavam mais gostando de que toda a riqueza produzida fosse carreada para a Europa. Ou seja, eles não concordavam com aquele establishment, com aquele estado de coisas, onde, para se galgar um outro nível social, tinha que pertencer à nobreza, ou seja, tinha que descender das famílias de sangue azul. E você sabe por que se diz sangue azul? Não. Porque a nobreza europeia, onde a maior parte do tempo é frio, as pessoas têm menos incidência aos raios solares. Por isso que a pele é muito clara, né? E quando você pega uma pele clara, como a minha aqui, que sou descendente de italiano, e coloca no sol, as veias parecem ser azuis, não é isso? Então, como eles ficavam encastelados, os nobres, e não eram como os camponeses, que estavam sempre sujeitos ao sol, se diziam, tem sangue azul, ou seja, mora no castelo, é nobre. Então, eles queriam fazer daquela terra uma terra de oportunidades. E naquele tempo, por volta do ano de 1770, não havia o conceito de mobilidade social. Ou se nascia nobre ou se morria pobre. Foi por isso então que eles fizeram um movimento, e naquele tempo, só lembrando, não tinha celular, não tinha carro, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, mas eles uniram as suas mentes em torno de um objetivo comum, que era fundar uma nação independente, uma nação onde toda a riqueza produzida ali permanecesse e fizesse que aquelas pessoas que ajudaram a construir a riqueza prosperassem. Eles chamaram este movimento de Mastermind. Master, mestre ou mestra. Mind, mente. Uma mente mestra. Uma aliança de mentes em torno de um objetivo comum, e assinaram com este espírito a Carta de Independência norte-americana. E foi assim que eles fundaram aquela que se tornaria a nação mais pujante do globo, e que está se sustentando cada dia mais com a sua solidez democrática, assunto que está muito em voga aí. E assim eles fizeram Nova York tão grande quanto Roma, e Washington tão linda quanto Atenas, e porque a arquitetura dessas duas cidades é uma réplica de Atenas e de Roma. Então a cultura norte-americana é um caso a ser estudado, porque eles são muito pragmáticos, são muito práticos. Este conceito que é vencer-se a si próprio para progredir na vida, foi um conceito não escrito, que foi passando de pai para filho, de boca a ouvido, até que em 1908 ele chegou ao conhecimento de um jovem chamado Napoleão Hill. E este jovem, ele era então com 22 anos de idade, um jornalista do interior do estado da Virgínia, que queria vencer na vida, e ele conseguiu uma entrevista, foi designado para entrevistar o bilionário do aço norte-americano, o Sr. Andrew,
E daquela entrevista nasceu um pacto, que era pesquisar as maiores fortunas, as 500 maiores fortunas norte-americanas, cuja maioria teria sido construída com base nesse conceito. Homens comuns, mulheres comuns, que seguiam um padrão empreendedor que os levaria a construir coisas grandes, verdadeiros impérios, gente que saiu do nada, como era o caso do Sr. Andrew Carnegie. E aí ele chamou Napoleão Hill e disse, olha, eu estou, inclusive, reunido aqui com o meu grupo Mastermind. E Napoleão Hill, então, pergunta ele, mas o que é um grupo Mastermind? Então foi que ele foi apresentado aos convivas do Sr. Andrew, que estava com ele naquele final de semana da entrevista, pessoas como Thomas Alva Edison, que foi contemporâneo de Napoleão Hill, Henry Ford, Roosevelt, mais tarde reuniram-se com Rockefeller, Vanderbilt, Firestone, entre outros, que eram os capitães de negócios e de indústria norte-americana, que eles se reuniam para trocar ideias, para ajudar a melhorar a vida das pessoas. E olha, muitas das coisas que eles construíram, nós estamos usufruindo até hoje, essa luz aqui. Né? Então, quando o Pablo Marçal fala que prosperidade tem a ver com mentalidade, tem fundamento, né? Sem dúvida. Comportamento muda faturamento, a gente costuma dizer isso nos nossos cursos de vendas. Então, veja, como Andrew Carnegie fez a Napoleão Hill este desafio, e ele aceitou, que era de entrevistar essas pessoas e repetir essas entrevistas por 20 anos. Por que 20 anos? Porque ele já sabia que não podia ser 20 meses, podia ser 20 semanas. Por quê? Porque ele precisava contar a história da sustentação dessas iniciativas no tempo, que é o filtro mais implacável da vida. Então, Napoleão Hill, ele registrou durante 20 anos 16 mil entrevistas aproximadamente na sua máquina de escrever. Ele não entrevistou 16 mil pessoas, ele entrevistou um pouco menos, porque algumas pessoas ele repetiu a entrevista 2, 3, 5 vezes durante esse período, e ele começou a contar essas histórias nos tabloides, ele virou um grande cronista, então já era um pensador respeitado, e ele começou a perceber que essas pessoas seguiam um padrão, que o sucesso tem segredos, não é uma coisa que é do acaso. Aí ele começou a compilar esses padrões e começou a escrever cada um deles, escrever sobre eles, e ele descobriu que eram 17 características empreendedoras que levavam as pessoas a serem bem-sucedidas. E ao final de 20 anos, em 1928, ele lança a sua primeira obra, que é A Lei do Triunfo, que é o conjunto de 17 leis do êxito, e que tornou-se uma bíblia empresarial, e que mais tarde, em 1937, ele lança o seu segundo livro, que é o seu livro mais vendido, é o seu livro mais famoso no mundo, que é este aqui. Quem pensa enriquece, que é o livro mais conhecido de Napoleão Hill. Aliás, esta é a capa original, e aqui no Brasil nós lançamos com autorização, porque somos exclusivos da Fundação Napoleão Hill, e aqui na contracapa, olha, tem a nossa logomarca, e eles dizem, olha, os conceitos deste livro podem ser acessados de maneira prática através da Mastermind Treinamentos, que é a escola de negócios autorizada com exclusividade para o Brasil, demais países de língua portuguesa, os países de língua espanhola que estão na América do Sul, aliás, que estão na América Latina, e este livro, Éder, eu quero presentear a você. Muito obrigado, Claudinho, olha aí que legal. Quando terminar, eu vou assinar aqui agora, mas quando terminar, certo, eu vou escrever para você aqui uma dedicatória. Muito obrigado. Que riqueza, lindo demais. Você já tinha lido? Com certeza, não li então, esse. Você que trabalha na área de gestão financeira, gestão empresarial, este livro vai te fazer um bem danado. Que legal, vou ler sim. Ele vai te dar insights maravilhosos. Então, muito obrigado. Seu, meu irmão. Obrigado mesmo. Satisfação, meu Claudinho. Parabéns. Obrigado. Depois eu vou te expressar, viu, Leila? Eu já ia falar. A Vilma é baita de uma leitora e escritora. Eu sabia que a Vilma ia estar aqui, eu vou trazer um livro para você. Agradeço. Inclusive, eu sempre falo para o Éder, né? Eu e mais algumas pessoas
queridíssimos do Clube de Leitura com DNA, nós criamos um clube do livro e toda semana a gente se reúne virtualmente. Virtualmente, e a cada 45 dias nós nos encontramos pessoalmente. E eu vou falar muito desse livro lá. Com certeza. Então, o Mastermind é um conceito que une todo esse estudo do Napoleão Hill para auxiliar as pessoas a desenvolverem pensamentos? Mais ou menos isso? Olha, é um belo resumo. Conceito? Olha, Napoleão Hill, então, ele se tornou um grande conferencista, ele foi conselheiro de gabinete de 3 presidentes norte-americanos, sabe aquele gabinete paralelo que tanto foi falado aqui no Brasil? Napoleão Hill era mais ou menos desse jeito, ele era um conselheiro não oficial, mas que era chamado por esses presidentes para escuta, temos essa situação, qual é a tua opinião a respeito? Porque eu costumo dizer que quando alguém pergunta a tua opinião como pensador, você se transforma num formador de opinião, num formador de ideias. Então, sempre quando alguém pedir a sua opinião, dê graças a Deus, significa que as pessoas estão vendo em você alguém cuja opinião importa. Né? E confio. Exatamente. E depois, Napoleão Hill, então, começou a ser chamado para dentro das empresas para explicar esses conceitos de maneira prática. Perfeito. Então, ele criou o curso Mastermind, que se tornou muito conhecido nos Estados Unidos, que era destinado a gestores, empresários, profissionais liberais, pessoas em ascensão na carreira, que é o nosso público-alvo. Muito legal. Foram alunos de Napoleão Hill e tornaram-se seus seguidores e também seus multiplicadores, gente muito famosa, né? Por exemplo, Mary Kay. Mary Kay se tornou amiga de Napoleão Hill e ele ajudou a formatar o negócio dela. Og Mandino, que você já ouviu falar, ele foi instrutor de Napoleão Hill, instrutor dos treinamentos, que é o autor do livro O Maior Vendedor do Mundo, O Maior Milagre do Mundo, que são verdadeiros long sellers, né? E então, com a morte de Napoleão Hill, a família levou todos os direitos para dentro da Fundação Napoleão Hill, os direitos autorais todos. Napoleão Hill hoje é publicado em 165 países e são 36 obras catalogadas. E nós somos, então, os herdeiros desta metodologia com exclusividade para, como eu disse, o Brasil, demais países de língua portuguesa, os países de língua espanhola que estão aqui na América. E a nossa escola de negócios, então, tem esta função. Nós temos 16 programas na nossa grade. O nosso programa mais demandado é o LINCE, que é o Liderança, Inteligência Interpessoal e Comunicação Eficaz, que eu participei, inclusive. Que é o treinamento que você fez, Éder, que ajuda gestores, empresários, líderes a ampliarem, desenvolverem mais as suas competências que nós chamamos de competências essenciais de mercado, aquelas competências que não estão na escola convencional, porque a escola convencional nos prepara para as hard skills, ou seja, as habilidades técnicas. Mas você é formado em quê, Éder? Administração de empresas. Administração de empresas. Mas eu também sou formado em administração de empresas, é uma das minhas formações. Sim. Lá no curso que nós fizemos, não se fala de liderança, não se fala de inteligência interpessoal, não se fala de comunicação. Então, a nossa capacitação técnica só nos garante o primeiro dia nosso no mercado, ou seja, o diploma de engenheiro só te garante autorização para o primeiro dia no mercado. O que nos dá sustentação no mercado é como é que nós lideramos a equipe que nós conduzimos? Como é que nós inspiramos essas pessoas? Liderança. Depois, a inteligência interpessoal. Como é que eu me relaciono com os clientes, com os fornecedores, com o mercado, com os parceiros de negócios? E depois, a comunicação. Eu sei comunicar o meu produto ou serviço ao mercado. Eu sei me comunicar com as pessoas. Ideias, né? Saber vender as ideias. Então, essas coisas são as soft skills, que são aquelas habilidades que parece que estão submersas, mas que sustentam um navio flutuante no oceano de possibilidades. Então, o que faz a Mastermind? A Mastermind pega esses conceitos
E nós treinamos, então não é um curso. A diferença de curso para treinamento é que o curso é transferência de conteúdo teórico, e o treinamento é prática. Então a gente trabalha o teórico, mas nós partimos da teoria, mas nós trabalhamos o prático. E é por isso que você fica lá 12 semanas, você sai da sala, vem para o outro dia, e aqui onde as coisas acontecem é que você testa as ferramentas treinadas, depois faz as devolutivas, e nós crescemos juntos, e é por isso que o Mastermind tem esse impacto, né? As pessoas terminam com 12 sessões e falam, meu Deus, o que eu vi aqui eu não aprendi em 15 anos de escola, de banco de escola. Então, Napoleão Hill desenvolveu esta magia e por isso que ele é considerado o grande precursor. Você me perguntou, né? Exato. De onde vem a lei da atração? Vem de Napoleão Hill. Olha só. Exato. Eu fiz questão de provocar esse assunto, até desculpa, viu, Vilma, atrapalhar seu escopo aí. Tá, porque assim, tá o script da... Tá valendo. A gente não tem um script, tem um escopo, né? Mas assim, não tem uma pauta definida, porque depois a gente vai explorando os assuntos com cada convidado e tudo mais. Mas eu fiz questão de provocar um pouquinho esse tema, porque, por exemplo, eu trabalhei em grandes instituições bancárias e tudo mais, e o banco investia muito em treinamento, em ensinamentos. Aprendi tive vários cursos, muito tempo de escola, né? Institucional. Mas nenhum treinamento me levou a elevar o nível de pensamento igual ao Mastermind. Então eu falei, eu gostaria que os empresários, que todas as pessoas interessadas em realmente buscar algo diferente, né, tivessem essa oportunidade. Então eu agradeço, viu, Claudinho, pela explicação, pela abertura aí, porque eu acho que isso pode auxiliar a vida de muita gente, né? Então acho que o Mastermind tem essa pegada de realmente modificar a vida e a forma da pessoa entender o mundo, né? Isso que é bacana. Muito bom receber esse feedback teu. Com certeza. E não quero ser imodesto aqui, mas esta é uma constante que a gente ouve das pessoas que passam pela Mastermind. Fala, puxa vida, mudou aqui, alterou meu mindset, o meu jeito de enxergar a vida, a minha visão de mundo. Que bom que nós podemos ajudar as pessoas nesse ponto. Agradeço, Claudinho. E outro detalhe, né? Tudo isso aqui serviu para o próximo round. Toda essa aula ministrada aqui por você, Claudinho, obrigado. Com a ajuda do nosso queridíssimo Éder, só fortalece tudo o que aconteceu na tua estrutura de treinamento para poder levar isso internacionalmente. Por quê? Você participou de uma expansão internacional pelo Mastermind no México, ministrando aulas em espanhol. Uau. E como foi essa experiência com esses maiores aprendizados que você levou para lá, nessa metodologia de Napoleão Hill para fora do país? Como que foi isso? Olha, muito obrigado por esta pergunta. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, com toda certeza. Toda liderança é uma semeadura, tá? A maior missão de um líder é formar novos líderes. Se o líder que tem medo de formar gente nova, que tem medo de perder seu posto, é um líder que já não pode ser reconhecido líder, porque o verdadeiro líder é aquele que forma novas pessoas. E eu costumo dizer, eu quero próximos a mim, pessoas do meu nível acima. Eu não tenho nenhum problema em trabalhar com pessoas mais inteligentes do que eu, pessoas mais encantadoras, pessoas mais capazes, pessoas mais entusiastas do que eu. Por quê? Porque isso me leva a querer ser também como elas, estar no nível delas. Então isso é um círculo virtuoso que motiva a gente a ser melhor a cada dia. Então, estando lá em Votuporanga, a história do México começou assim. Estando lá em Votuporanga, eu estava com a Lica Santana, hoje uma das nossas instrutoras. Naquela época era a consultora de vendas da Mastermind. E no meu início de carreira aqui como instrutor na Regional Noroeste Paulista, eu ainda não era empresário do negócio, e quando eu era um instrutor, e quando assumimos como gestores da marca, como master franqueados aqui, eu disse para a equipe, precisamos reabrir Votuporanga, que tinha ficado parado por uns tempos. E eu liguei para um grande amigo, então vice-prefeito lá, liguei para ele e falei, olha, eu estou indo aí
porque eu quero pedir se você pode colocar gestores da prefeitura, né? Que era o Renato Martins, então vice-prefeito. E ele, pode vir tal dia e tal. E aí, estando nós na sala, na antessala da vice-prefeitura de Votuporanga, tinha um sujeito sentado na nossa frente. Assim, nós sentado ali nessa poltrona, ele na nossa frente. Quem era ele? Michel Scali. Um hippie, aquela cara de hippie, sabe? E eu manuseando o livro de Napoleão Hill, aliás, o livro do Jamil Albuquerque, que era a Arte de Lidar com Pessoas, e o outro livro, As 17 Leis do Triunfo, de Napoleão Hill. Acho que eu tenho ele na minha mesa, inclusive. Aí, pronto. Aí. Pronto lá. Ele falou para mim, que livro interessante, que livro é esse? Eu falei, eu posso me sentar ao seu lado? Ele falou, claro. Eu me sentei ao lado dele, 15 minutos depois nós estávamos assinando a ficha de matrícula dele na turma Mastermind Lean que ia começar. Foi a primeira matrícula daquela turma. E aí ele veio para a turma e ele ficou tão impactado com aquilo que ele estava fazendo a sua preparação para coach. Aquela época, o negócio do coach no Brasil estava começando a tomar corpo, né? Hoje, com as raríssimas exceções que nós respeitamos, mas o coach ficou um pouco banalizado, porque muita gente se confundiu a respeito do que é ser coach. Mastermind fala de coach aqui desde que começamos, né? Há 20 anos que nós estamos, o primeiro coach da história é Jesus Cristo, mas assim, Napoleão Hill foi quem fincou as bases para o coach aí. E aí ele ficou tão impactado e ele quis se aprofundar e aí ele acabou deixando tudo que ele tinha aqui. E ele tinha feito um trabalho como modelo no México. Ele resolveu ir para o México só com o dinheiro da passagem no bolso. O Michel Scali. E lá ele começou a aplicar as 17 leis do triunfo. Ele me mandava mensagem, me ligava, Claudinho, estou aplicando as 17 leis, eu vou vencer aqui, você vai ouvir falar de mim, você vai ver, Napoleão Hill está na minha mente, coisa impressionante. E eu olhei para a Terê e falei assim, eu acho que o Michel vai pirar. Mas ele não só não pirou, como ele levou a sério. É isso que você está acabando de dizer. E ele se tornou um empresário bem sucedido lá em Cancún, que é uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, né? E aí quando chegou lá em 2022, ele fala, vou te marcar, que é ligar, né? E aí ele mandou um WhatsApp, falou, tô aqui, minha filha tá chegando, que é a Maria, eu me casei com o Dallas, estou bem posicionado aqui, eu quero trazer a Mastermind para o México aqui. As pessoas conhecem Napoleão Hill, mas não tem o treinamento. E aí fomos consultar o Jamil Albuquerque, o nosso presidente. Olha, o resultado é que houve uma possibilidade em 2023, né? Aliás, no início de 2024 agora, em fevereiro, o Jamil foi até lá, sentou com o Michel, eles me telefonaram, fizemos uma triangulação, e ele falou, Claudinho, estamos alinhados, você encara aqui, vamos abrir o México? Olha só. Falei, tô dentro. Sempre. Aí a Tere olhou para mim e falou, mas você não fala espanhol? Eu falei, isso não é problema, nós vamos vencer esta barreira. Eu sempre tive, como eu disse, facilidade para idiomas, né? Comecei a estudar um pouco do espanhol. Michel veio para o Brasil, assinamos o contrato, trouxe a esposa dele, já comecei a treinar com a esposa dele, falar espanhol. E quando foi dia 12 de julho de 2024, agora recentemente, pela primeira vez eu fiquei 40 dias fora do Brasil, fora da minha base, nunca tinha acontecido isso na vida. E fomos então implantar a primeira turma, Mastermind para a língua espanhola, e Deus me deu a graça de ser mais um fundador. Que legal, parabéns, Claudinho. Internacional agora. Pois é, e aí nós estabelecemos lá com a Mastermind Brasil os direitos sobre um território, que é o estado de Quintana Roo, e Cancún foi a primeira cidade, e tínhamos lá 30 líderes esperando, com uma expectativa muito alta, entre eles empresários, profissionais liberais, vários
segmentos empresariais ali representados, e nós fomos lá e fincamos a bandeira Mastermind, hasteamos esta bandeira naquela terra morena, que é a descendência maia e asteca, e assim, uma das experiências mais incríveis que eu vou levar para sempre gravado na retina, no coração, aquelas pessoas, aqueles sorrisos, aqueles abraços e aquele sentimento de dever cumprido, que no final as pessoas me abraçavam e diziam, eles são muito sinestésicos, né? Muito obrigado pelo que você veio fazer aqui, nós vamos levar isso para o México todo, vamos fazer acontecer e tal. Então agora, Michel está vindo, estamos preparando ele, mais um instrutor, para serem os nossos representantes multiplicadores lá. Eu volto ainda no ano que vem algumas vezes para ministrar, já temos uma turma marcada para fevereiro. Enfim, abrimos o Mastermind para a língua espanhola. Que legal, Olha, que legal. Parabéns. Parabéns. É só homenagem, né? E a gente faz o mesmo com você. E outro detalhe, né? Liderança, inteligência interpessoal e comunicação é a base do Mastermind, certo? Agora, Certo. diz para nós, qual é a habilidade mais subestimada por líderes que atualmente precisa da atenção de desenvolvimento? O que é que um líder busca mais nesse desenvolvimento pela Mastermind? Muito profunda a tua pergunta, que eu penso que é uma pergunta que muita gente gostaria de saber a resposta. Não temos todas as respostas. Eu vou te dar a minha visão a respeito. Liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz são realmente esse tripé de sustentação de qualquer empreendimento. O líder não nasce pronto. Liderança é uma habilidade que se aprende, se aprimora, se desenvolve ao longo do tempo. A comunicação também. Mas a inteligência interpessoal é, para mim, a chave mestra, é, para mim, a pedra filosofal de toda esta sustentação. Por quê? Porque nada se faz no mundo sem pessoas. Ninguém faz sozinho a travessia do seu tempo. Esta é uma frase do nosso querido Jamil Albuquerque que eu levo como um mantra na vida. Ninguém faz sozinho a travessia do seu tempo. Então, todos os clientes são pessoas. Todos os colaboradores são pessoas. Todos os fornecedores são pessoas. Todos os parceiros são pessoas. E tudo que uma empresa faz, da hora que ela abre as portas de manhã, até a hora que ela fecha as portas, independente do segmento, até a hora que ela fecha as portas à tarde, tudo que ela produz tem um objetivo. Qual é? Entregar um produto ou serviço para uma pessoa. O cliente final, não importa quantos sejam os passos desse processo, o cliente final é sempre uma pessoa. Muita gente pergunta, uma vez eu estava fazendo uma conferência a respeito disso, alguém levantou a mão e disse assim, mas os pets não são pessoas. Eu falei, quem disse que existe produtos para pets? Os produtos são para os donos dos pets, porque o pet não compra, ele não paga, ele não sabe nem, né? Ele vive por instinto. Então, o mercado de pets é um mercado para pessoas. Verdade. Então, se você e eu não entendemos de clientes, então nós não entendemos, se nós não entendemos de pessoas, aliás, então nós não entendemos de clientes, nós não entendemos de fornecedores, nós não entendemos de equipe de trabalho, nós não entendemos de negócios. Então, o líder que quer ser bem-sucedido, ele precisa desenvolver a capacidade da inteligência interpessoal, a capacidade relacional. Porque se você tem um bom ambiente, se você tem pessoas credíveis, se você tem pessoas de confiança, engajadas no seu projeto, entusiasmadas com a possibilidade as possibilidades que aquele nosso projeto
pode entregar a elas, então nós teremos um negócio bem sucedido. Se você olhar para o teu segmento, que é o segmento de mercado financeiro, empresarial, e ver as histórias de sucesso, assim, é uma vala comum você ver as pessoas falando, não, eu me acerquei de pessoas que me ajudam a conduzir esse projeto. É assim ou não é? Nessa mesa já passou alguns exemplos falando isso, nessas entrevistas. Né? Totalmente. Então, se eu puder entregar para você a resposta, eu posso dizer que a inteligência interpessoal é o pilar mais importante, mais valioso desses 3 pilares. Todos são importantes, mas esse é o nosso diamante. E fala-se, né, em diamante. E a gente diz que é a mesma coisa que a gente sente, não é, Éder? Essa comunicação é que rege o nosso planeta, né? E só pelo fato de estarmos aqui reunidos, conversando e tendo essa relação interpessoal, isso nos leva a caminhos grandiosos. Com certeza. E como o assunto aqui hoje é caminho grandioso, você continua sendo um cofundador de grandes negócios. Nós queremos saber sobre futuro. Já que você já deu esse start nesse país, que é o México, para o futuro, pretende-se abrir em outros países da mesma forma que você fez? E ainda tem um detalhe, eu vou dizer que você deve ser o filho de Napoleão Hill, que passa década e entra década, você ressuscita. Então, o que acontece com você? Você é o precursor. Então, essa abertura, não só no Brasil, como no México, como acredito eu, que nos seus planejamentos possa ter outros países. Então, não só Napoleão Hill, mas a semente do Cláudio Bolognese estará fecundada em todos os lugares que falar esse nome, porque a gente olha para você e vê que você naturalmente nos estimula a querer aprender mais, a querer ser grandes líderes. E essa resposta que você deu, né, desse diamante, eu tenho certeza que cada um de nós que estamos assistindo essa entrevista, esse bate-papo, que na realidade é um bate-papo, um papo muito elevado. Muito elevado. Então todos nós ganhamos hoje com as suas palavras. Então, falando desse futuro, o que você, como sempre cofundador, pretende fazer a nível de outros países? Olha, sua pergunta é bastante abrangente, muito boa. A América Espanhola é uma avenida de possibilidades, né? O Jamil Albuquerque, o nosso presidente da Mastermind multinacional, ele costuma dizer que a nossa organização, a nossa empresa, ela tem muitas cadeiras vazias, né? Então, dentro da estrutura, nós temos muitos franqueados, estamos aí em 23 estados brasileiros, o que é uma grande capilaridade, e cada estado tem as suas franquias representadas, nós chamamos de associados na nossa organização, que o mercado conhece como franqueados. Então, são possibilidades abertas a todos eles que queiram empreender. Como aquela velha máxima que não existe sorte, né? Que a sorte é o encontro naquela esquina, onde o preparo se encontra com a oportunidade. Está no lugar certo, na hora certa. Então, eu e Terê estávamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, mas pode ser que o semáforo se abra e você não tenha combustível para continuar percorrendo aquele caminho. Então, nós temos muitos franqueados que eu tenho certeza que a Napoleão Hill, a Fundação Napoleão Hill, representada no Brasil pelo Instituto de Albuquerque, que é a gestora da Mastermind para todos esses países que eu disse, ela vai saber escolher os parceiros certos, os investidores certos que queiram investir conosco na preparação de pessoas, né? Mais do que nunca as pessoas querem se preparar para um mercado em constante mudanças. A coisa mais permanente que a gente tem nesse mundo de atualidades são as mudanças. O mercado ele muda. Você que trabalha com gestão de negócio sabe que o mundo mudou
nos últimos 30 anos mais do que nos 100 anos anteriores, nos últimos 10 anos mais do que nos 30 anos anteriores, nos últimos 5 anos mais do que nos 15 anos muito anteriores. Dinâmico, né? Então, a geopolítica é um negócio que... E aí vem inteligência artificial, muitas coisas se modificam, então precisa ter gente com estofo, com preparo, com resistência emocional, que é a área que nós atuamos. Então eu tenho certeza que se eu for chamado a ajudar a ampliar este leque, eu me sinto pronto. Mas é claro que nós temos na nossa organização muitos colegas, muitos sócios, também cheios de capacidade, de energia, para também ajudarem a levar o resultado e o recado de Napoleão Hill para outras terras, para outras paragens. E nós temos uma particularidade na nossa organização, né? Que eu falo que é difícil encontrar isso na maioria das empresas. Nós aplaudimos a luz do outro. E isso é algo que me deixa muito feliz em fazer parte, esse sentimento de pertença a esta organização. Então, eu espero que a gente possa colaborar para que o futuro seja cada vez mais mastermind. Amém. Eu Muito também bom. quero muito, porque já gostava de Napoleão Hill, ainda mais agora, né? Conhecendo você, dando essa aula para nós. E, por gentileza, passa para todos que estão nos ouvindo as redes sociais, para que as pessoas que despertem o interesse em entender mais, em melhorar tanto pessoalmente como profissionalmente, possa ter realmente a instrução adequada, que com certeza vocês sabem ali ministrar com toda a garantia de aprendizado. Então fala para nós. Muito obrigado. Olha, quem quiser seguir o nosso Instagram é @mastermind, se escreve assim, ó, Mastermind, Noroeste Paulista. Então siga nosso Instagram e acesse conteúdos de alto nível que nos inspiram. Várias vezes por semana a gente solta conteúdos e são inspiradores. A gente segue muita gente nas redes sociais, às vezes segue tanta coisa que só enche a mente de nada, não é isso? Verdade. Então, seguindo a Mastermind, você vai acompanhar os nossos movimentos aqui, também no México, e vai poder entender um pouco mais como as coisas funcionam. Aqui na nossa regional, nós temos uma turma em andamento lá em Catanduva, terminamos uma turma em Rio Preto há pouco tempo atrás, terminamos outras 2 turmas, uma em José Bonifácio e outra em Votuporanga. Estamos com turmas em formação, portanto, em Votuporanga, em José Bonifácio. Em Rio Preto começa uma nova turma Lince agora em outubro, aqui da organização do Éder. Temos 2 pessoas que vão fazer a próxima turma. E teremos o treinamento Enneagrama, que será ministrado pelo instrutor Claudinho Bolognese e as demais instrutoras da nossa regional, nos dias 25, 26 e 27 de outubro, que é o último final de semana de outubro, no Hotel Cassino Tower. Dias 8, 9 e 10 de novembro, teremos o treinamento pleno, que é um treinamento que é o programa de liderança, estratégia e negociação através da oratória, que quem vem ministrar é ninguém senão Jamil Albuquerque. Teremos a honra de ter o nosso presidente multinacional ministrando um treinamento aqui em Rio Preto. Os 2 programas, o Enneagrama e o Pleno, são imersões em finais de semanas, que é para permitir que os empresários não fiquem tolhidos da sua atividade empresarial durante a semana. Então, quem quiser, só basta nos procurar, que os nossos consultores terão uma honra em atender. Que ótimo. E nós não vamos finalizar ainda, antes de você contar para nós sobre esses 2 bottoms, porque depois as pessoas ficam, mas o que era aquele bottom? Então fala aí esses 2 bottoms. Eu sei que é da BNI, mas explica aí. Ok, só vou dizer também que o nosso site é mastermindnoroestepaulista.com.br. Lá tem todos os nossos programas. Vamos falar dos bottoms. O primeiro bottom é da Mastermind, que é a nossa identidade de instrutor. Eu sou instrutor no grau pleno, ou seja, eu estou autorizado pela Fundação Napoleão Hill
a ministrar todos os programas Mastermind, Perfeito. desde que eu me qualifique para cada um deles, ok? Aqui na nossa regional nós temos então o Lince, o Enneagrama, o Pleno, o TIM, que é para jovens e adolescentes, e o Meta Gestão, que nós implantaremos a partir de 2025. O outro é do BNI. BNI quer dizer bonitos, notáveis e irresistíveis. E inteligentes também. Estou brincando. BNI é Business Network International, que é uma empresa de networking, a maior, uma das maiores do mundo. E nós somos sócios associados do BNI aqui, que é uma rede de network de referências que empresários se unem para fomentar negócios. Tenho a honra de, junto com a minha esposa e mais outros 7 que ainda sustentaram a iniciativa, sermos os fundadores, somos da equipe fundadora pioneira do BNI da Regional Noroeste Paulista. Então, meu abraço a todos os BNistas que estão nos vendo aqui, abraço ao André Mantovani, o nosso diretor. É isso. Muito bom. Muito bem, muito obrigada. E eu não posso deixar de agradecer aqui nessa mesa Éder Marques, CEO da MGN, que é Gestão de Negócios, e também da NESEC, abrindo aqui junto comigo. Na realidade, eu abrindo com ele, porque ele já fez todos os cursos aqui de apresentação, né? Embora ele fale que é comentarista, não é nada disso. Eu que agradeço, eu estou aqui só para aprender. Cada dia que eu fico aqui eu aprendo alguma coisa, viu? Isso para mim já é muito bom. Então, agradecer aqui na mesa pelo Éder, por essa iniciativa que, graças a Deus, está caminhando muito bem. Então, estamos aqui na abertura e você abrindo com a gente o primeiro convidado, né? O primeiro convidado desta temporada. Dessa honra! Segunda temporada. Então, agradecemos aqui nessa mesa. E agradecemos também o Derek, porque a gente fala que sem o Derek aqui não acontece. Então, super abraço aí para o Derekão. Saudações, Mastermind, Derek. É isso aí. E mais uma vez, muito obrigada, Cláudio. Foi um prazer imenso tê-lo aqui. Foi muito pouco esse tempo. Eu disse a você que parecia que era muito tempo, mas é pouco tempo. É muito pouco tempo, então queremos você mais vezes aqui. Obrigado. Que a gente quer até criar uma série, né? Porque é muito assunto, né, Éder? Com certeza, tem muita coisa boa. Olha, eu aqui quero agradecer primeiramente a Deus, porque tudo que nos acontece é Ele que providencia, é Deus que nos reúne, é nisso que eu creio. Depois agradecer a Mastermind e as demais empresas onde eu atuo, agradecer a equipe Mastermind, as nossas instrutoras, Tere Souza, Alica Santana, Laisa Costa, Lincoln Emídio e Michel Scali, que estão aí em preparação, e os demais consultores e consultoras da nossa equipe, que estão aqui espalhados pela região Noroeste Paulista. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho e pela parceria. E agradecer a vocês da NESEC, que aqui no podcast Papo Elevado elevou o papo a um nível muito, muito alto. Então, muito obrigado pela iniciativa. Vocês são pessoas muito queridas que nos deixam muito à vontade. E essa iniciativa de levar o papo empreendedor para engrandecer os negócios aqui desta região, que é um dos maiores PIBs do mundo, é realmente uma iniciativa que merece o meu aplauso. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado. Saudações, Mastermind. Foi um prazer enorme, viu? Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Muito obrigada e volte sempre. A casa é sua.